Fala, sinuquistas! Sejam bem-vindos ao canal Escola da Sinuca. Estamos aí na temporada de desconto de efeitos e esta é a aula 7. Da aula 1 até a aula 6, eu já passei para vocês toda a estrutura necessária para a aplicação correta do desconto de efeitos, usando a metodologia de frações de bola, tá? Mas hoje, nossa missão ainda não acabou. Eu tenho que passar para vocês mais dois métodos que também são muito divulgados por aí. Um é um método antigo, tá? E o outro é um método mais moderno que o pessoal tem divulgado nas redes sociais. Só que eu preciso apresentar para vocês esses dois métodos e também alertar vocês aí de alguns cuidados. Então, antes da gente começar, quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever agora mesmo no canal, ativar as notificações, porque dessa forma você não perde nenhum conteúdo, nenhuma novidade e assim a gente cresce junto, beleza? Então é isso, pessoal. A aula de hoje vai ser mais curtinha, só que tem muito conteúdo interessante para a gente ver. Então, bora para o vídeo. Bom, para a gente começar, eu quero primeiramente falar para vocês do método antigo, tá? Então, toda a estrutura que nós trabalhamos da aula 1 até a aula 6 foi usando as frações de bola. Nós dividimos a bola em 8 partes e fazíamos o desconto até então, descontando 1/8, 2/8, né? Toda a metodologia está aí no YouTube. Para quem não assistiu, estamos deixando o link da playlist completa na descrição, tá? Só que antigamente, como o pessoal fazia? Era muito simples. Vamos supor essa jogada aqui que está em linha reta. A gente lateraliza aqui, ó, para o efeito 9 horas, tá? Aí, essa branca vai deflexionar para cá e automaticamente vai pegar fora aqui do ponto de choque, levando essa 4 próxima ao bico da caçapa. Vamos ver na prática como que é. Então, aqui meio de bola, lateraliza a ponte empunhadura e joga. É exatamente isso que acontecia. Aí, como eles faziam o ajuste? Essa bola pegou aqui, ó, nesse ponto da tabela. Eles colocavam a marcação e espelhava essa marcação para cá. Então aqui deu mais ou menos 3 dedos. Então o que a gente vai fazer agora? Se você mirou aqui e pegou aqui, então com certeza se você mirar aqui, ela vai para o meio. A gente vai pegar a mesma distância, né? A distância correta era o meio da caçapa, certo? Só que ela veio para cá, 3 dedos para a esquerda. Então agora nós vamos colocar 3 dedos de mira para a direita para ela ir para o meio da caçapa. É assim que o pessoal pensava. E também funcionava. Por quê? Porque eles tinham uma referência visual, que são os bicos. Então eles entravam aqui na jogada. Agora, ó, eu angulo a bola mirando como se eu tivesse, como se a caçapa tivesse aqui, ó. Tá? Agora, depois de fazer essa mira, aí sim lateraliza o taco para o efeito e aplica. E é justamente o que eu falei. Se naquela hora a diferença, né? Vou fazer aqui com a mão mais uma vez, para facilitar o entendimento, tá? Então, se naquele momento o 9 horas levava a bola para cá e ela pegava aqui no ponto de choque, levando a bola objetiva para cá, o que nós estamos fazendo nessa correção? Agora nós estamos mirando aqui, né? É como se a branca estivesse pegando aqui. Só que quando a gente aplica o efeito, essa bola não vai vir para cá, ela vai deflexionar e atingir aqui no meio. Com a mão não dá, né? A gente vai atingir aqui no meio e ela vai cair lá na caçapa, tá? Então é exatamente isso que o pessoal fazia, né? Eu vou até dar mais um exemplo aqui também, do outro lado, fazendo o efeito 3 horas, né? Então vamos lá. Eu vou entrar aqui na jogada, vou aplicar o efeito 3 horas. Aí essa branca agora vai ser o lado oposto, ela vai deflexionar para cá e essa bola vai próxima ao bico do lado direito aqui, que no vídeo está aparecendo aí como esquerdo, tá? Aí o que eu tenho que observar? Exatamente onde ela está pegando para me espelhar para o lado oposto. Pode ser que ela pegue aqui ou aqui, né? E aí eu já vou falar mais algumas coisas do porquê que esse método ele não é tão usual quanto o que a gente está passando lá para vocês, até a aula passada, tá? Então vamos lá. Meio aqui da bola, jogo 3 horas. Então ela vai bater perto ali do bico, certo? Então ela bateu aqui, ó.
exatamente aqui. Então, qual que seria a correção, né? Seguindo aí o método antigo. Se o 3 horas leva a branca para cá e ela pega aqui, nós vamos então mirar aqui. Por quê? Se eu mirar aqui, quando ela deflexionar, ela vai pro lado da caçapa, tá? Então vamos lá, estou jogando aqui o 3 horas, ela vai para cá e leva essa bola naquela direção. Então agora eu miro aqui, né, desse lado, que seria nesse ponto de choque, só que o efeito não vai jogar a bola aqui. Quando eu aplicar o 3 horas, ela vai deflexionar e pegar no meio da 4, que vai dar certinho lá, tá? Então agora vamos lá. Entro aqui na jogada, agora faço a angulação aqui, faço a angulação para o lado oposto, tá? Se a bola bateu aqui, nós vamos mirar aqui agora, tá? Então faço a angulação ali. E agora só lateralizo o taco por 3 horas e ela fica certinha. Então é um método que funcionava bastante. Agora, o porquê que eu particularmente não recomendo usar esse método? Porque ele não considera carga de efeito, não considera distância e não considera quantidade de força, que é tudo que a gente estudou da aula 1 até a aula 6. Então é um método bem básico, só para você ter uma noção de como que é a deflexão e se adaptar, né? Só que para você desenvolver aquele feeling mesmo técnico bacana, você precisa do conhecimento de frações de bola, né? Que a gente passou da aula 1 até a aula 6 para vocês. Mas esse aqui é o método antigo. Agora nós vamos aprender um método que o pessoal está chamando aí na internet de desconto automático, pessoal. E vocês precisam tomar muito cuidado, porque pelo menos no método antigo, o que acontecia? Vocês tinham uma referência visual, que eram essas marcações do bico, para entender a deflexão em ação aqui na tacada. Só que o que o pessoal está ensinando agora, né? Quando a gente fez a construção da tacada, quando nós fizemos, o que nós fazíamos? Ó? Taco ao centro, você seleciona a carga de efeito lateralizando o taco e depois você faz o desconto da fração correta. O que o pessoal está fazendo hoje? Está vendo que o taco está um pouquinho aqui para o lado? Eles estão entrando na tacada e já estão virando o taco para o lado. Só que eles não estão calculando a construção da tacada. E isso se assemelha muito à fotografia, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Você pode pegar um telefone e fazer uma boa foto, certo? Só que se você precisar de um acabamento específico, uma boa foto de um evento, de um produto, você precisa de uma câmera profissional e precisa configurar essa câmera de acordo com a luz, exposição, enquadramento, aquela finalidade que você vai ter. Aqui é a mesma situação. Você pode até entrar aqui na tacada, certo? Levar o taco para o lado, jogar e dar certo. Que nem aqui, ó, eu não construí nada. Eu só angulei o taco diretamente e joguei. Só que se eu precisar de uma tacada, onde eu vou variar a distância, vou variar a carga de efeito, vou variar a força, o cara que treinou dessa forma, ele não sabe construir. Vocês aprenderam como construir. Nós falamos sobre os níveis de rotação, falamos sobre a influência da força, treinamos áreas de segurança, treinamos extremidade da bola, distância. Então, com isso, vocês conseguem configurar, entre aspas, a câmera para fazer a boa fotografia. Aqui, desse jeito, não, é um modo automático. Mas ele pode dar certo, mas também pode dar errado, dependendo da distância, né? Então, eu não recomendo treinar dessa forma, tá? O método antigo eu ainda prefiro mais do que esse. E tem outro detalhe também muito importante de vocês entenderem. Quando você faz o follow through para aplicar a perfuração de bola e causar a reação de efeito necessário, ele precisa ser reto, né? Quando nós estudamos a deflexão, você faz o follow through aqui na lateral da bola, você calcula o percentual de deflexão e ajusta. Quando você faz essa tacada já angulada para o lado, o cara ele tende a fazer a jogada assim, ó, levando o taco para a diagonal. Então o follow through ele sai torto e você acaba levando a bola tendenciosamente na mesma direção da tacada, o que é, por sinal, uma outra técnica que um dia eu vou também mostrar para vocês, só que não tem nada a ver com construção de desconto de efeitos,
tá? Então os caras fazem uma gambiarra, né, vamos falar assim, uma foto automática, só que sem ter o conhecimento do que está fazendo. Só que na hora que o bicho pegar, não vai conseguir desenrolar, tá? Então esse seria o modo automático, né? Você pega aqui no meio da bola, eu já angulo o taco aqui para fora e jogo. Só que o que que eu fiz aqui? Qual foi o percentual de deflexão, fração de bola? O que que eu apliquei? Aí o cara não consegue ajustar. Aí quando ele precisar de um controle refinado, ele não vai ter, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Passei para vocês o método antigo, passei para vocês agora o método que está sendo mais usado aí nas redes sociais. Os caras têm passado bastante, só que de pronto eu falo, toda a metodologia que eu uso e recomendo hoje para vocês é o que está sendo passado da aula 1 até a aula 6 dessa temporada. Lá a estrutura completa para você destravar os efeitos laterais e o restante do relógio inteiro aí da branca também, beleza? Mais uma aula concluída, espero que tenham gostado. Essa jornada, pessoal, foi muito bacana, hein? Estamos aí na aula 7, deu para aprender bastante coisas até aqui, né? Da aula 1 até a 6, nós passamos toda a estrutura e hoje foi mais um complemento informativo aí para vocês, tá? Então, na próxima aula, muito provavelmente nós vamos encerrar a temporada com algumas jogadas ensaiadas. Mas antes eu quero lembrar vocês de um tema muito importante que eu sempre falo. Pessoal, sem um taco de sinuca bom, não tem como evoluir. Se você está fazendo esse treinamento com taco de bar, você precisa imediatamente ter o seu taco pessoal. Então eu recomendo muito a Ridos Tacos. Acessa lá o site, usa o nosso cupom Escola da Sinuca e você vai ter desconto para pegar o seu equipamento e voar aí na mesa, beleza? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todos mais uma vez por mais essa aula e a gente se vê agora na aula 8.